Não pense sobre a exploração do seu trabalho. Não pense sobre a exploração do trabalho do outro. Não pense sobre ética nem sobre o roubo de propriedade intelectual alheia. Apenas divirta-se com essa nova trend que eu bolei para você usufruir durante, sei lá, uma semana mais ou menos? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre inteligência artificial no capitalismo. A gente vai falar sobre a trend do Estúdio Ghibli e que vai muito além da trend do Estúdio Ghibli. A gente vai falar sobre os problemas de roubo de propriedade intelectual de IAs e tudo mais. Enfim, é sobre isso o vídeo de hoje. Mas antes de seguir com o vídeo, eu tenho um apelo para fazer para vocês. Eu abri um Apoia-se, tá aparecendo aqui o link para vocês, que é um Apoia-se mensal ali, que você contribui com R$10 por mês, que é um valor bem de boinha, assim, para a maioria das pessoas, que é justamente para conseguir manter o transmissão funcionando, né? Sou só eu fazendo isso daqui tudo, e eu preciso, o quê? De dinheiro para sobreviver nesse mundo capitalista. Então, tô aqui pedindo para que você contribua com o meu Apoia-se pra gente conseguir fazer o transmissão continuar funcionando pelo máximo de tempo que a gente conseguir fazer o transmissão continuar funcionando. Que tomara que sejam muitos e muitos e muitos anos ainda, né? Então, enfim, contribua com o meu Apoia-se se você puder contribuir. Se você não pode contribuir nem com o Apoia-se, nem como membro daqui do canal, só de você assistir os vídeos, dar like e tudo mais, já ajuda bastante. Ah, e como recompensa, né, pela contribuição no Apoia-se, o seu nome vai aparecer no final do vídeo, junto com os membros do Aquenda e Amapoda aqui do YouTube. E também você vai ter acesso ao nosso Discord, né? Você vai ter link de acesso ao nosso Discord, ao Discord daqui do Transmissão. Agora sim, podemos seguir com o vídeo. Bom, se você não vive dentro de uma caverna, eu acho extremamente improvável que você não tenha se deparado com artes do Estúdio Ghibli por aí nas suas redes sociais. Se você usa Instagram, obviamente você viu isso, porque praticamente todo mundo começou a ter a sua foto, seja a foto principal de perfil, ou seja as fotos ali no seu feed, com uma arte do Estúdio Ghibli, né? Uma arte baseada nos traços do Estúdio Ghibli. Você não conhece o Estúdio Ghibli? Aquele que fez Viagem de Chihiro, né? As entregas da Kiki, serviço de entregas da Kiki, acho que é esse o nome, né? Eu acho que é esse o nome. Meu Amigo Totoro, né? O Menino Yagase e por aí vai. Então você já deve ter assistido algum desses filmes, você deve ter uma ideia de como é o traço extremamente utilizado pelo Hayao Miyazaki, que é, né, o dono ali do Estúdio Ghibli. Não é só ele que faz as animações, não é só ele quem faz os desenhos, mas a arte é toda baseada no traço dele. Enfim, você deve ter uma ideia de como é uma arte do Estúdio Ghibli, com traço do Estúdio Ghibli. E acontece que as pessoas, elas estavam usando todas essas imagens, né, como elas seriam no Estúdio Ghibli, com o traço do Estúdio Ghibli, só que ninguém estava desenhando para elas essas artes. Não era que elas estavam, de repente virou uma trend, você pagar um artista ali para desenhar como que seria você naquele universo. As pessoas estavam fazendo isso com o uso de IA. E, obviamente, se você viu isso acontecendo, você sabe que era o uso de IA. Acontece que o ChatGPT, na sua versão paga, lançou mais esse recurso, em que você poderia colocar ali uma foto sua e o ChatGPT iria devolver para você uma imagem baseando-se naquela foto de como seria o seu traço em uma animação. Só que acontece que não era de animação qualquer, porque isso não estava escrito... Ai, tem um cílio aqui me enchendo o saco. Pronto, tirei. Mas acontece que não era um traço qualquer, né, de uma animação qualquer. Não era de qualquer anime, era do Estúdio Ghibli. E isso não foi à toa. Porque a gente está falando de um dos maiores nomes de animação mundial que a gente tem ainda vivo, que é o Hayao Miyazaki, que é quem deu vida para todas essas animações do Estúdio Ghibli, né? Então, a gente tem esse traço, que é muito característico dele, que inspirou muitos outros artistas ao redor do mundo, e ele é um nome extremamente forte na animação japonesa,
que virou um nome extremamente forte de animação de um modo geral, principalmente depois da Viagem de Chihiro, que foi lançado no início dos anos 2000. Então, era um nome que com certeza as pessoas iriam reconhecer a arte, iriam reconhecer o traço, iriam saber que era dele, que era baseado nas artes dele, então era muito viralizável. Mas além disso, isso também era meio que uma afronta do ChatGPT, porque há alguns anos atrás, se não me engano isso tem 1 ou 2 anos, saiu um vídeo de uma fala do Hayao Miyazaki, que alguns dos animadores ali do estúdio Ghibli tinham usado inteligência artificial para mostrar pro Hayao Miyazaki, né, artes feitas por inteligência artificial, e ele achou aquilo um completo absurdo. E ele deu um esporro neles, e esse videozinho do esporro que ele dá neles viralizou em todo o mundo, porque era o Hayao Miyazaki falando o quanto que aquilo era um insulto, né? O quanto que mandar uma inteligência artificial fazer isso era um insulto, o quanto que aquilo era ultrajante e tudo mais. O Hayao Miyazaki, ele odeia essas artes por inteligência artificial que não são arte de forma alguma. Então isso viralizou no mundo inteiro e com certeza isso foi um dos motivos do ChatGPT ter começado a usar o traço justamente do estúdio Ghibli, né? Era meio que dar uma afrontada mesmo. Tipo quando eles usaram uma voz extremamente semelhante à voz da Scarlett Johansson para anunciar que você poderia conversar com a IA. Vocês lembram disso? Então, né? Fizeram algo parecido agora com o estúdio Ghibli. Se o Hayao Miyazaki, se o estúdio Ghibli em si vai querer processar o ChatGPT ou não, eu não sei. Mas eu adoraria que processasse. E tá, vamos lá, né? Você com certeza viu isso acontecendo, você com certeza viu um monte de gente usando, né, isso e tudo, mostrando ali como é que elas seriam feitas na arte do estúdio Ghibli e tudo mais. E você deve ter visto toda a discussão que isso rolou também, principalmente por causa disso, pelas pessoas saberem que o Miyazaki é extremamente contrário ao uso de inteligência artificial para fazer arte. E agora a gente vai ter uma discussão aqui sobre isso. Vamos lá, né? Muitas pessoas falaram sobre isso, muitas pessoas falaram do quanto que era absurdo e desrespeitoso as pessoas estarem usando esse recurso de ChatGPT, virou uma briga absurda e qualquer pessoa que fosse minimamente conhecida na internet, ou seja, criadores de conteúdo, artistas, né, políticos e tudo mais, que usaram esse recurso do ChatGPT e postaram nas suas redes sociais, receberam muitas respostas de gente muito puta falando que o que eles estavam fazendo era um completo absurdo, né? E eu tô aqui sendo gentil porque teve muita gente que xingou horrores, né? Muita gente que xingou horrores. E é a partir desse ponto que a gente vai ter essa discussão aqui. A partir desse ponto. Primeiro, eu quero falar que inteligência artificial, ela veio pra ficar, não vai embora, e é isso aí, a gente vai ter que conviver com ela, né? Praticamente tudo que a gente vai ter de tecnologia daqui pra frente vai incluir inteligência artificial. Todos os celulares que estão saindo, eles ficam querendo mostrar o quanto que a inteligência artificial está integrada no aparelho. A gente vai ver tudo, absolutamente tudo que for de tecnológico agora vai ter uma IA dentro dela. A gente pode até entrar em debate se isso é realmente uma inteligência artificial ou se é só um programa desenhado para responder a essas... Enfim, né? Não quero entrar nesse debate. O ponto é, a tecnologia da inteligência artificial, ela veio, vai ficar, ela já foi consolidada, e a gente daqui a pouco não vai conseguir ver as nossas vidas sem o recurso da inteligência artificial. Igual hoje em dia a gente não consegue imaginar as nossas vidas sem ter um celular na mão. É difícil a gente imaginar a nossa vida sem determinadas tecnologias quando elas são introduzidas e tão normalizadas. As pessoas estão usando ChatGPT, DeepSeek, por aí vai, em diversos momentos de suas vidas, no trabalho, em tudo. Isso não é exatamente um problema, tá? Eu não sou contra avanço tecnológico, eu não sou contra IA propriamente dito, né? Eu não sou contra que a tecnologia esteja sendo usada, porque tecnologia, ela é para ser usada mesmo, é para ser usada, é para ser democrática, é para todo mundo ter em mãos a tecnologia que está
assim, né, disponível no momento e a gente precisa sempre estar avançando tecnologicamente mesmo. Só que o ponto é, esse avanço tecnológico está acompanhando o nosso avanço legislativo? Esse avanço tecnológico está acompanhado de um avanço social para que as pessoas consigam usar essa tecnologia, para que as pessoas estejam sendo educadas sobre o uso dessa tecnologia? E mais importante, o avanço social que está acontecendo em conjunto com o avanço dessa tecnologia de inteligência artificial é um avanço social que vai permitir com que as pessoas elas sejam realocadas em trabalhos que vão acabar ser extintos por inteligência artificial? Elas estão sendo, sabe, preparadas para isso? A resposta de todas essas perguntas é não. A gente não está tendo um acompanhamento legislativo sobre o uso de inteligência artificial. A gente tem uma outra coisa em um outro país, né, que regulamenta isso, mas no todo não está regulamentado. A gente não tem nada de ensino ético do uso de inteligência artificial para a população e a gente não tem nada que vise amparar trabalhadores que vão perder os seus trabalhos. A gente não tem nada acontecendo nesses cenários porque a gente vive em sociedades capitalistas, né? O Brasil mesmo é capitalista, é um país capitalista. Estados Unidos, a maioria dos países da Europa, é tudo capitalista, né? Então a gente vive nesse mundo capitalista em que o acúmulo de capital é o que manda, né? E aqui que é importante, o acúmulo de capital não é exatamente o dinheiro que manda, mas o acúmulo de capital é que manda. Quem acumula mais dinheiro é quem manda. Então não é do interesse, nesse mundo capitalista que a gente vive, cuidar da população que está sendo afetada diretamente pelo uso de inteligência artificial. Vou falar aqui especificamente sobre a questão dos artistas, mas aqui não é só sobre a questão dos artistas. Quando a gente começou a ver avanço de tecnologia, principalmente quando as pessoas começaram a falar sobre inteligência artificial, a gente sempre imaginou que a inteligência artificial ela jamais conseguiria copiar o que humanos fazem e que torna humanos tão humanos, que é arte. Não, arte é uma coisa muito própria do ser humano. A gente faz arte, a gente cria, né? Tem até discussões se nós somos mesmo Homo sapiens ou Homo ludens, né? Homo lúdico, porque o que a gente faz de mais humano mesmo, o que realmente nos difere, não é a habilidade de pensar, mas a criatividade que a gente tem e que a gente cria arte, que a arte aparentemente é uma coisa inútil, assim, né? Mas ela não é inútil, ela fala sobre os nossos sentimentos, a gente expressa os nossos sentimentos através da arte. E outras pessoas, ao se deparar com a arte que a gente joga no mundo, elas desenvolvem outros sentimentos a respeito daquilo. A arte é uma comunicação do nosso sentimento de uma forma muito forte, mas não só do nosso sentimento, das nossas vivências, das coisas que a gente está consumindo e tudo. A gente externaliza na arte quem a gente é, enquanto ser humano. A gente faz muito disso, né? E quando a gente começou a ver inteligência artificial se espalhando por aí, né, começando a ser divulgado, a gente jamais imaginou que algo tão próprio do ser humano como a arte fosse ser roubada por essas inteligências artificiais. Porque o que elas produzem não é arte, tá? Quando você vai lá, coloca sua foto no chat GPT e diz para ele transformar a sua foto numa animação, né, sei lá, sua foto se mexer, ou então pede para que coloque a sua foto como um desenho do estúdio Pixar, que já teve essa trend também, lembra? Dos desenhos feitos, tipo, da foto das pessoas no traço da Pixar. Ou quando você fala para ser um traço de anime, que aí o chat GPT já pega o traço do estúdio Ghibli, enfim. O chat GPT não tá fazendo arte. Se você pagar um artista para ele reproduzir a sua foto com os traços dele, esse artista sim vai estar fazendo arte. Uma arte comercial, uma arte que não necessariamente fala dos sentimentos dele, mas que é um trabalho humano, que é o contraste dele, com os erros dele, com a identidade dele. O ChatGPT não faz isso, porque o ChatGPT, ele simplesmente plageia a arte dos outros, ele copia os traços dos outros e joga em cima daquela foto. A arte produzida por inteligência artificial
não é arte. A arte produzida por inteligência artificial, ela pode ser bonita, ela pode ser, assim, cumprir a função dela e tudo, mas ela não é uma arte propriamente dito, porque não tem sentimento ali. Não tem nenhum tipo de sentimento. Não foi feito por um ser que tem sentimento, pelo menos, né, até agora, sei lá. Vai que daqui a algum tempo as inteligências artificiais, elas ficaram tão avançadas ao ponto de fato ter sentimentos, né? Eu sei que elas conseguem emular alguns sentimentos, mas ter sentimentos a gente não sabe, né? Cara, é tão estranho isso, porque nossa, a tecnologia tá avançando de um jeito muito bizarro. Mas enfim, quando as pessoas elas começam a fazer uso das inteligências artificiais para fazer desenhos, elas estão matando algum tipo de trabalho de desenhista, né? Porque hoje em dia você consegue pedir para uma inteligência artificial criar uma interface de várias coisas, né? De vários sites, de vários... tudo. Você consegue mandar a inteligência artificial fazer muita coisa mesmo. Coisas que antes as pessoas pagariam alguém, pagariam um designer, pagariam um ilustrador, pagariam alguém, um ser humano para poder fazer. Hoje em dia não, elas estão mandando uma máquina fazer. Até criar logo de marca, essas inteligências artificiais fazem. Então a gente já está vendo trabalhos que são tão criativos que a gente não imaginava que seriam substituídos por máquinas sendo substituídos por máquinas. A gente tem hoje em dia inteligências artificiais criando várias músicas. Inclusive, né, é importante dizer que uma música que é criada por inteligência artificial, algumas plataformas elas já não deixam essa música ser monetizada, tá? Ela não deixa, assim, se você tem que ir lá e sinalizar que foi feito por IA e tudo, e não vai ser monetizado em algumas plataformas, né? Mas vamos lá. Se eu não sou contra o avanço da tecnologia, mas eu tô aqui falando que essa tecnologia tá tirando o emprego das outras pessoas, o que eu acho que deveria ser feito? Eu acho que a gente deveria estar avançando legislativamente falando. A gente deveria estar criando leis para regulamentar o uso de inteligência artificial. A gente deveria estar criando leis que assegurassem mais o direito autoral de pequenos artistas para que eles não estivessem sendo plagiados por uma máquina. A gente deveria estar criando toda uma seguridade ali para as pessoas, porque atualmente isso não acontece. Nós que vivemos na internet, estamos o tempo inteiro sendo usados para alimentar inteligências artificiais ao redor do mundo. Porque todo dia surge uma nova inteligência artificial. E a gente tá ali, colocando nossa cara na internet o tempo inteiro. E a gente está o tempo inteiro sendo usado para banco de dados de inteligência artificial. Quando você fala para um chat GPT reproduzir a sua foto se baseando no estilo do estúdio Ghibli, o que ele está fazendo é ir no Google, é ir em qualquer buscador que for e procurar referências de desenhos do estúdio Ghibli. Então tá pegando ali todos os filmes que já foram feitos do estúdio Ghibli e tá analisando todos eles. Todos eles, aquele chat GPT tá analisando e ele vai e joga ali a imagem. Ele cria a imagem a partir disso. De tudo aquilo que ele roubou na internet. De tudo aquilo que está disponível na internet e que ele analisou sem ter nenhum tipo de autorização prévia, né? Então, assim, a gente que tem Instagram, a gente que tem Facebook, a gente que tem até o WhatsApp, talvez, né? A gente que tem qualquer rede social, eu que tô aqui no YouTube, tô sendo usado o tempo inteiro para alimentar inteligências artificiais. O tempo inteiro, porque eles pegam as nossas informações sem a gente autorizar. A IA não chega em você e pergunta se pode usar a sua imagem, ela simplesmente usa a sua imagem. Ela simplesmente usa a sua imagem. E a gente não sabe para que a nossa imagem está sendo usada. A gente nunca sabe. Hoje em dia, quando a gente posta uma foto no Instagram, a gente não sabe o que tipo de conteúdo pode ser gerado a partir daquela imagem por uma inteligência artificial. A gente não sabe se a nossa foto do Instagram está sendo usada para,
montar outras pessoas que a inteligência artificial cria, dependendo do prompt que você manda para ela criar. A gente não sabe se a nossa foto do Instagram está sendo usada para criar um material publicitário que uma marca pediu ali para ser feito. E a gente não sabe se a nossa imagem do Instagram está sendo usada por uma inteligência artificial que vai criar um outro influencer que seja artificial. Já apareceu para mim no Instagram recomendado digital influencer que era uma IA, que era feito por IA. A gente tem várias por aí, vários influencers que são totalmente feitos por IA. E a imagem que aqueles influencers feitos totalmente por IA foi construída foi a partir de fotos de diversas outras pessoas. Você vai lá no ChatGPT e fala para ele que você quer que ele crie uma imagem de uma pessoa que seja, sei lá, ruiva, de olhos verdes, branca, uma mulher e tudo mais. Ele vai buscar imagens de mulheres que sejam ruivas, de olhos verdes e brancas por aí. É bem possível que ele utilize imagens minhas para criar essa imagem que você pediu. Então pode ser que depois o resultado final tenha traços muito parecidos com o de uma pessoa específica, com o de duas pessoas específicas. Você não sabe se a sua imagem está sendo usada para construir uma quimera de inteligência artificial que está ganhando o dinheiro de alguém que está usando isso para ganhar dinheiro com a sua imagem sem você ter a menor ideia disso. E pode ficar ainda pior, porque também você não sabe se a sua imagem, a foto que você postou no Instagram, está sendo usada para criar imagens para inteligência artificial que depois vão ser usadas para um conteúdo adulto, para pornografia. Você não sabe. Eu não sei para o que a minha imagem, que está tão exposta na internet, está sendo usada, para que tipo de conteúdo a minha imagem está sendo usada para alimentar a criação. Eu não tenho a menor ideia, você não tem a menor ideia, porque essas inteligências artificiais, elas estão aí pegando tudo que tem disponível na internet para montar imagens, para montar frases, para montar textos. Então a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo com as nossas imagens na internet. A gente nunca teve muita ideia, mas está ainda pior agora. Está ainda muito pior agora, com o uso de inteligências artificiais tão discriminados por aí. Inclusive, eu não vou dar detalhes para vocês, eu já falei isso em live, mas eu já fui procurada por uma empresa de inteligência artificial que estava propondo usar os meus vídeos para alimentar uma inteligência artificial, né? E assim, a empresa veio falando que eu tenho mais de 6.000 horas de material disponível no YouTube, né, do meu canal, e que eles estavam procurando canais como os meus, né, que tem muitas horas disponíveis, para alimentar o banco de uma inteligência artificial, e que eles iriam me pagar, e era uma quantia alta. Eu fui até reler o e-mail antes de ver isso daqui, e era uma quantia alta. E eles insistiram, eles mandaram mensagens várias vezes. Eu não respondi nenhuma, né? Por fim, eles pararam, eles mandaram uma última mensagem dizendo que eles entenderam que eu devia estar ocupada com outras coisas e tudo mais, mas se eu, né, em algum momento mudasse de ideia, eu poderia mandar uma mensagem para eles. E, gente, era uma quantia realmente alta. Era uma quantia realmente alta. E eu não respondi, eu não aceitei. Era um dinheiro que eu poderia ter aceitado, vocês jamais iriam saber, porque eu não precisaria anunciar para vocês, provavelmente, né? Eu iria ficar com uma grana legal, mas eu teria autorizado que uma empresa de inteligência artificial usasse minha imagem. E o que queria sair de produto depois? Se depois usasse a minha imagem para fazer, sei lá, alguma campanha, sei lá, a favor do Donald Trump, alguma campanha a favor do Bolsonaro, eu teria autorizado previamente. Pior ainda, se depois essa empresa fosse usar a minha imagem para criar alguma pornografia feita por inteligência artificial, eu teria autorizado previamente. Eu não teria como recorrer se um dia aparecer um material desse. Então eu não aceitei, né? Por mais que fosse um dinheiro bom, não era um dinheiro que valia a minha imagem. O tempo inteiro, tem várias IAs que estão usando a minha imagem para alimentar coisa. Com certeza tem.
todo mundo que tá exposto na internet tá passível de estar tendo a sua imagem sendo usada para alimentar o banco de alguma IA. Mas é aquilo, se um dia aparecer alguma coisa com uma cara muito parecida com a minha, com uma voz muito parecida com a minha, com um jeito muito parecido com o meu, fazendo algo que eu não fiz, eu posso entrar judicialmente. Se eu tiver autorizado previamente, eu não vou poder entrar judicialmente contra essa marca, enfim, não vou poder. Então por isso que eu não autorizei, né? Por isso que eu não respondi, por isso que eu não quis saber. E também porque eu não acho que seja muito... Não combina, né? Não é o tipo de coisa que combina com transmissão. É o tipo de coisa que mesmo se eu tivesse alguma garantia de que a minha imagem não seria usada pra nada disso, ainda assim eu não acho que esse é o tipo de trabalho que combine com transmissão, né? E se em algum momento eu aceitar alguma publicidade, se em algum momento eu fizer a publicidade de alguma coisa, vai ser alguma coisa que eu realmente acho que vai trazer algum benefício pra vocês, ou que eu acho que não é uma coisa assim que vá contra os meus ideais, né? E gente, imagina o tanto de outros youtubers que receberam esse tipo de proposta e aceitaram, porque volto a dizer, era um dinheiro grande, né? E é bizarro, é muito bizarro, é assustador o mundo que a gente tá vivendo, sabe? E a gente já tá tendo alguns trabalhos que estão sendo substituídos por IA, né? De revisão de texto, por exemplo, né? Revisores de texto. A gente também tá tendo designers sendo substituídos, desenhistas em algum ponto sendo substituídos por IA. Inclusive, enquanto tava, né, estourando essa coisa do Estúdio Ghibli, eu vi uma imagem, né, ela já chegou pra mim censurada, então eu não sei quem foi que postou, mas eu vi quem postou originalmente, né, mas eu vi uma imagem que era de alguém que tava dizendo que a IA veio pra democratizar a arte e tirar o monopólio dos artistas. Monopólio, gente, monopólio dos artistas. Não existe monopólio de artistas, tá? Não existe monopólio de artistas. O que a gente tem são pessoas que dedicaram anos da sua vida pra estudar arte, pra aperfeiçoar o seu traço. E eu tô falando como alguém que é artista, porque você não sabe, eu desenho. Eu desenho bem pra caramba, inclusive. Meu traço é mais realista e tudo, né? Tem até um canal de desenho aqui no YouTube que tá parado, tô tendo que resolver uma questão técnica pra voltar com ele, que é o Transmissão de Arte, que é onde são, assim, vídeos de 2 horas, 3 horas, que é só da minha mão ali desenhando e com musiquinhas de lo-fi no fundo, né, e tal. Então, assim, musiquinhas que, né, o YouTube disponibiliza gratuitamente pra gente usar. Que talvez até algumas delas sejam feitas por inteligência artificial, né? Talvez até algumas delas sejam feitas por IA. Mas enfim, né? Mas enfim, como artista, eu afirmo pra vocês que é tudo questão de treino. Qualquer pessoa tem capacidade de se tornar um desenhista, é só treinar. É só treinar. Só que é isso, é treinar muito, é treinar durante anos e tudo mais, né? Então não existe um monopólio, sabe? Não existe um monopólio dos artistas. E porra, sei lá, cara, tipo, é muito bizarro isso. Eu vi também, tipo, de conversa que teve no Twitter, que foi de artista dizendo que iria talvez você atrasar algumas commissions que tinham feito, né, algumas encomendas que tinham feito com ele, porque tava passando por um problema de saúde, algo assim, né, ou era alguma depressão, não lembro mais. E embaixo tinha alguém respondendo, dizendo, tipo, se fosse uma IA não teria esse tipo de problema, sabe? Ou seja, as pessoas, elas não estão nem aí pro trabalho dos desenhistas. E eu nem vou culpabilizar aqui quem fez a arte do Estúdio Ghibli, tá? Não tô nem aí. Você fez, ó, dane-se. O problema não é quem fez, o problema não é quem entrou na trend. O problema não é esse, o problema é a empresa. O problema é o ChatGPT disponibilizar esse recurso. O problema é o ChatGPT poder disponibilizar esse recurso. O problema é a gente não ter nenhuma legislação em cima, a gente não ter nenhuma regra em cima das inteligências artificiais. E, gente, elas já estão sendo usadas em campanha, sabe? Em coisa política, elas já estão sendo usadas à exaustão. A gente
tá vivendo um cenário muito bizarro de Black Mirror se tornando real e a gente não tem nada para regulamentar isso. A gente não tem nada para frear essas empresas. O problema não tá no usuário. Porra, a pessoa tipo, é muito fã do Estúdio Ghibli, de repente ela pode ver como seria a imagem dela ali. É óbvio que ela vai usar. É óbvio que ela vai usar. Óbvio. Eu não tô ocupando as pessoas, de forma alguma. Só que a gente deveria ter algum tipo de proteção de direitos autorais anti-inteligência artificial que fosse forte para coibir esse tipo de coisa, para não deixar as empresas alimentarem os seus bancos de dados com aquilo que não foi autorizado para elas alimentarem os seus bancos de dados. A gente deveria ter algum tipo de legislação forte em cima do uso de inteligências artificiais, em cima das empresas que estão desenvolvendo inteligências artificiais. A gente precisa disso para proteger as pessoas, para proteger o emprego das pessoas, para proteger a imagem das pessoas, a voz das pessoas, para proteger quem as pessoas são, para impedir que depois a imagem delas seja usada por aí. Gente, tem muitos artistas que por terem, né, sua imagem exposta, estão tendo a sua imagem sendo usada por inteligência artificial em aplicação de golpes. Inclusive, falando sobre artista, né, agora mesmo, a Gretchen, ela veio reclamar de um vídeo, né, que fizeram usando a imagem dela, né, de quando ela se candidatou para, nem lembro qual foi o cargo que ela se candidatou, não lembro se foi vereadora, acho que foi vereadora, né, que era, tipo, pegando a imagem dela e colocando a voz dela por cima, né, e tudo, e parecia que era muito ela falando, só que você percebe que a voz é meio diferente, né? Mas era da Gretchen falando um monte de coisa absurda, né? Como se ela estivesse se candidatando de novo e ela estivesse propondo várias coisas absurdas. E a Gretchen, puta com isso, foi lá e processou os fóruns que estão onde esse tipo de coisa está sendo feito, né? Os fóruns que estão colocando isso dali como meme e tudo, né? E ela extremamente puta reclamando disso e tal, né? Falando da imagem dela sendo usada pra falar coisas pornográficas que ela não falou e tudo, né? E que ela era grata aos memes que já fizeram sobre ela, mas que isso não era um meme, né? E isso era, tipo, uma coisa horrível, enfim. Putaça e processou, e segundo ela, ela ganhou o processo, né? Um desses fóruns veio dizer que não teve nenhum processo em cima deles, não. Mas, né, ela mostrou lá uma, imagem do celular que, né, falando que ela tinha ganhado o processo e que a cada dia que isso tivesse exposto, ela iria ganhar um dinheiro, porque tinha multa, né, por dia desse material exposto que eles deveriam ter retirado e tal. E é muito curioso que a Gretchen, ela foi reclamar disso hoje, mas há alguns dias atrás, estava ela lá, tipo, também no Twitter, né, que isso daí ela postou no Twitter, né, tava ela lá também no Twitter falando, gente, olha, eu fiz as minhas imagens também, entrei na trend, tudo era dela lá com os traços do Estúdio Ghibli, né. Então um dia ela tava usando lá a IA pra, né, fazer uma arte que é um puro plágio do traço de um artista. No dia seguinte tava reclamando do uso de IA pra fazer com que ela fale coisas absurdas. E eu não acho que ela tá errada em reclamar do uso de IA que faz ela falar coisas absurdas, mas é interessante como ela não pensou na problemática também do negócio do Estúdio Ghibli, né? Porque as pessoas não pensam mesmo. E volto a dizer, meu problema não é com quem tá entrando na trend, com quem entrou na trend, com quem fez a trend. Tem pessoas que eu amo que fizeram a trend. E eu conheço as pessoas, eu sei que elas não desvalorizam o trabalho de artistas. E o meu problema. E eu nem falei nada, nem briguei, nem falei nada. Porque o problema não são as pessoas, o problema é a empresa. É uma empresa bilionária que tá fazendo isso, que tá usando o trabalho de outras pessoas para poder criar uma imagem genérica, uma imagem sem alma, vamos assim dizer, imitando o traço de um artista. Sabe? O problema tá nisso. O problema tá nessas empresas. E a gente deveria estar avançando legislativamente falando para poder regulamentar essas empresas de inteligência artificial. E a gente também deveria estar educando as pessoas sobre o uso de inteligência artificial. As pessoas, lá na Coreia do Sul, tava tendo um problema muito grande, eu acho que ainda tá tendo esse problema muito grande,
dentro de escolas de ensino fundamental, ensino médio, enfim, em que os alunos estavam usando inteligência artificial para criar nudes de meninas que eram suas colegas de classe, sabe? Então, tipo, adolescentes dentro da escola usando inteligência artificial para criar nudes fakes de outros adolescentes. Olha o quanto que isso é assustador, olha o quanto que isso é uma violação do corpo dessas meninas, da imagem dessas meninas tão grande. E, gente, esse é um problema no mundo inteiro, porque essas inteligências artificiais, elas não são regulamentadas. A gente não tem regulamentação forte em cima delas. Precisa ter. Precisa ter uma educação também para que as pessoas elas entendam o que é inteligência artificial, sobre o uso da inteligência artificial, né? E também a gente precisa ter algum tipo de compensação para as pessoas que vão perder os seus empregos. Porque toda vez que surge uma tecnologia nova, as pessoas elas perdem emprego, né? Tem uma perda de emprego. Porque, vamos lá, né? Vamos lá. O avanço tecnológico, ele deveria servir para fazer com que nós trabalhássemos menos. Era para que cada vez mais a gente trabalhasse menos. Toda vez que avança a tecnologia em cima de um trabalho, deveria ser para melhorar a vida daquele trabalhador, para que as pessoas trabalhassem cada vez menos e, quiçá, a gente chegue um dia em que apenas as máquinas estão exercendo o trabalho e a gente está vivendo ali de uma renda básica, né? A população como um todo vivendo de uma renda básica, que fosse uma renda básica alta para elas conseguirem ter um padrão de vida legal. E as pessoas poderiam dedicar o seu tempo não para algo exaustivo como o trabalho e algo alienante, como muitos trabalhos são alienantes, mas ela estaria usando o seu tempo para aproveitar a sua família, para aproveitar a sua vida, para aproveitar os seus relacionamentos e para fazer trabalhos criativos. Era para ser isso, mas em vez disso, a tecnologia está aumentando tanto, as cargas horárias das pessoas não diminuem, as pessoas continuam trabalhando a exaustão, beirando a exaustão, e em alguns lugares trabalhando de fato a exaustão. Elas estão tendo salários baixos, cada vez salários mais baixos, cada vez mais trabalho, e a tecnologia avançando tanto. Teve até uma tirinha que eu vi recentemente que era justamente sobre isso, né? Tipo, expectativa, um robô fazendo os trabalhos e a pessoa podendo dedicar o tempo dela para criatividade, e a realidade era a pessoa ali trabalhando de frente para um computador, cansada, e um robô fazendo arte, né? Porque é isso que tá virando. Então a gente precisa ter uma compensação das pessoas que vão perder os seus empregos por conta do avanço da IA. Porque é um avanço muito rápido. As pessoas não vão ter tempo de se formar em outra coisa, de especializar em outra coisa, não vão ter tempo para isso. Muitas pessoas vão ver, estão vendo já, né, o seu trabalho deixando de existir assim, de um dia para o outro. Como é que vai fazer? Em qual outro nicho de trabalho as pessoas vão entrar? Porque muitos artistas vão continuar ali conseguindo vender sua arte e tudo mais, né? Mas muitos artistas menores não vão mais conseguir vender sua arte. Muitos artistas menores vão ter muito mais dificuldade para conseguir fechar negócio com outras pessoas por aí. Por quê? Porque as outras pessoas elas vão pensar, não, qualquer coisa eu mando o ChatGPT fazer. Muitos designers vão perder seu trabalho. Muitos vão. Então, assim, a gente precisaria disso, regulamentar as IAs, regulamentar as empresas que estão criando IAs. A gente deveria estar também cuidando das pessoas que vão perder os seus empregos. Só que não é isso que a gente tem num cenário capitalista. Porque no cenário capitalista, dane-se. Vai aumentar o número de desempregados? Dane-se. Pro capitalismo é bom que tenha um número alto de desempregados, eu já conversei sobre isso com vocês. Pro capitalismo é bom, quanto mais desempregado, maior a reserva industrial de mercado. Mais os empregadores podem abaixar os salários, né? E mais eles podem demitir os funcionários por qualquer coisa, porque vai ter uma reserva muito grande de outras pessoas ali para ocuparem aquela vaga. Então, pro capitalismo, o desemprego é bom, né? O capitalismo, ele fica ali
equilibrando, né? Um alto índice de desemprego, mas ainda mantendo emprego suficiente para que as pessoas continuem consumindo as coisas, né? Então, para o capitalismo é bom isso. O capitalismo não... Para produções capitalistas, não vai ter um cuidado com os trabalhadores que vão perder os seus trabalhos. Não vai ter um cuidado com as pessoas que estão tendo suas imagens sendo utilizadas de forma indevida. Não vai ter um cuidado com os artistas que estão tendo seu trabalho plagiado por um robô. Não vai, não vai, não vai. E a gente, como população, como sociedade, a gente precisa pressionar para que medidas sejam feitas, para que medidas legais sejam tomadas. A gente precisa pressionar os nossos políticos para que eles criem regulamentações em cima de inteligência artificial. A gente precisa pressionar. Porque, beleza, às vezes você não é artista, você tá pensando, ai, dane-se, né? Não sou eu que vou perder emprego. Mas a gente não imaginava que artista fosse começar a ser substituído por máquina. Então, quem dirá o seu trabalho? É muito possível que o seu trabalho, daqui a algum tempo, vai ser também substituído por uma inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela deveria estar aí para auxiliar a gente nos nossos trabalhos e não para roubar os nossos trabalhos, né? Então a gente precisa ter regulamentação. Se você não se importa com os artistas porque você não é artista, se importe com você. Vai atrás disso, pressiona antes que o seu emprego seja colocado em xeque porque um robô vai poder executar o que você executa. Enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui, né? Comentem o que vocês acham desses cenários, o que vocês acham disso, né? A gente tá tendo inteligência artificial crescendo dessa forma tão bizarra. E, né, se você não tem o que comentar, coloca aí um emoji que remeta a artes, né, um pincel, alguma coisinha que remeta a artes, já que a gente falou muito de arte aqui. E também deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e vai distribuir para mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima, até mais. Gente, como é difícil gravar no calor, meu Deus do céu. Eu tô me sentindo lenta, até. Meu raciocínio tá mais lento do que eu de costume por causa do calor, pelo amor de Deus.